Educação financeira. Você quer conscientizar o seu filho sobre o gasto, sobre dinheiro, sobre o quanto ele pede as coisas para você e ele não tem noção de preço, não tem noção de gasto, pensa que dinheiro cai do céu, não sabe lidar com a mesada. Então, como vamos trabalhar com seu filho? Educação financeira. Primeiro, nós vamos trabalhar com você. O quanto você entende uma boa educação financeira. O quanto você sabe de fato administrar o seu dinheiro. Então vamos lá. Para você que está me assistindo aqui no Terapia Prática agora, você tem noção de fato de quanto você gasta todos os meses? Com energia, com água, condomínio, aluguel, previdência privada, convênio médico, odontológico, escola, aulas extras, cabeleireiro, manicure, gasolina, álcool, tanto faz, cada um gasta como bem entende. Lazer, brinquedos à toa, remédio, comida, comida no mercado, comida na padaria, comida no final de semana. Roupas novas, presentes de aniversário, milhões de possibilidades em um mesmo mês. Você tem ideia de quanto você gasta? Esse é o primeiro ponto. Se você não tem noção de verdade quanto você gasta, vai ficar difícil você exigir do seu filho que ele se torne uma criança, né? Que ainda criança, ele tenha uma conscientização financeira. Se você adulto não tem, como é que ele já vai poder ser exigido de tamanho conhecimento? Então, primeiro, você tem que se conscientizar sobre isso. Depois você pesquisa aqui no vídeo, no final do vídeo, o material de apoio sobre isso, que tem uma planilha para ajudar você a se organizar melhor financeiramente. Uma planilha para você de fato preencher. Fica aí com uma dica, como uma tarefinha de casa, para você tomar mais conscientização sobre os seus gastos, ok? Bom, em relação ao filho, primeiro passo. Todas as vezes que vocês vão passear no shopping, por exemplo, você sempre compra alguma coisa para ele? Se você sempre compra, primeiro que ele nunca vai dar o grande valor num presentinho extra. Ah, mas ele fica todo empolgado na hora. Sim, na hora. É momentâneo. Não quer dizer que ele está de fato dando o devido valor naquilo. Segundo, esse presentinho extra que você dá, por que é que você dá? Ele que pede? Você que quer dar? Os parentes em casa, os parentes na família, sempre dão presentes à toa, fora de época, para os seus filhos? O seu filho reage bem, o seu filho dá valor, o seu filho não dá valor? Tudo isso está envolvido na educação financeira. Outro ponto. Se todos os presentes que você dá para o seu filho, todas as roupas, todos os restaurantes que ele frequenta, se tudo que você dá para o seu filho sempre é do bom e do melhor de tudo, entenda, mesmo que você que está me ouvindo agora tenha uma super condição financeira bacana, mas se tudo que você dá para o seu filho sempre é o mais caro, o melhor, a marca mais famosa, da moda, cheia de modismo, se você sempre mantém esse comportamento, esse padrão para o seu filho, quando crescer, nunca vai aprender a reconhecer como sendo positivo algo um pouquinho inferior que seja. Se você só acostuma o seu filho com todas as marcas mais top que existem, quando ele ganha um presente de um amigo, quando ele ganha um presente de uma namorada, quando a sua filha ganhar um presente de um namoradinho, que não se equipara
ao nível que você precisa dar para o seu filho? Sim, porque você que precisa dar isso para o seu filho. Quem diz que o seu filho de fato precisa daquelas marcas? O valor quem coloca em cima daquilo é o adulto. Quando eu digo valor, agora nesse exemplo, não é o financeiro, é o valor como importância. Quem põe a importância da marca caríssima, da grife, da assinatura em cima daquele objeto para o filho é o pai e a mãe. Nossa, essa aqui é uma Chanel. Nossa, essa aqui é uma Louis Vuitton. É claro que uma Chanel é maravilhoso, que mulher que não quer uma Chanel? É claro que uma Louis Vuitton é maravilhoso, que mulher que não quer uma Louis Vuitton? Mas cabe pensar se é adequado você dar uma Louis Vuitton, uma Chanel para uma criança, que para ela, aquela bolsa de marca absurdamente cara, que ela não sabe, não tem noção quanto famoso é aquilo, quanto importante no mundo da moda é aquela assinatura. Para ela, aquilo. Ou uma bolsinha de plástico, cheia de maquiagenzinha barata dentro, cheia de canetinha colorida, de brilhinho, com batonzinho com glitter, etc. Para aquela sua filha de 5 anos de idade, não vai fazer muita diferença. Então, quem tem inicialmente a demanda de dar algo de grife para a criança é a mãe e o pai. Não é a criança. A criança vai aprendendo a reconhecer aquelas marcas e ela vai ficando exigente com aquilo tudo também. O problema é que se ela aprende, se a criança cresce só querendo do bom e do melhor, top do top do top do top, ela se torna depois um adolescente, um adulto que não consegue lidar com um pouco menos. Não necessariamente ela vai se tornar uma pessoa snob, arrogante, prepotente. Não necessariamente. Repito, se você na sua família tem a excelente condição financeira para isso, ok. O ponto que eu estou tentando orientar você aqui agora é que você permita que o seu filho lide com variáveis. Nem sempre é o melhor presente, nem sempre é aquela marca top de linha. Porque senão o seu filho cresce, sim, uma pessoa com um funil de tolerância muito estreito. E daí, para ele alcançar a felicidade no nosso mundo capitalista, isso tem um nível de exigência muito grande, inclusive do círculo mesmo, social dele. Do tipo de namorada, o tipo de namorado, dos amigos que frequentam a casa. Não estou dizendo que é para o seu filho namorar uma pessoa, para a sua filha namorar uma pessoa de uma classe socioeconômica totalmente diferente. Longe de mim, não estou dizendo isso. Não estou incentivando a miséria, a pobreza. Não, sempre incentivo o crescimento, mas não apenas o crescimento financeiro e material, mas o crescimento como ser humano, como valor humano dentro de si mesmo. Então, todo esse blá 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 serve para você, mãe, para você, pai, refletir que valores vocês estão passando para os filhos de vocês. A mesada. Muitos pais me perguntam aqui na clínica como administrar a mesada do filho. Quanto dar de mesada para o filho? O que cobrar como cuidado financeiro do filho com a mesada? Bom, vamos por partes. Primeiro, em que situação, com que faixa etária o filho de fato já pode lidar com a mesada? Quando que a criança já começa a entender que aquela moeda prateada e dourada com o número 1 na frente custa R$1 e que com R$1 a gente praticamente não compra nenhuma balinha na padaria, vamos dizer assim.
Quando que uma criança já começa a entender que R$ 5 numa garrafinha de água é caro, se ela pode pagar R$ 2,50 ou R$ 3 numa garrafinha de água, e que os mesmos R$ 5 não pagam o cinema dela, com a mamãe e com o papai no final de semana, por exemplo. Uma criança de 2 anos, não, a criança de 2 anos mal fala. A criança de 3, de 4 anos também não. Agora, uma criança por volta dos seus 7 anos de idade, 7 mesmo, gente, não é menos não, não é uma criança de 6, 5 anos. Um parênteses agora, porque uma criança de 6, 5 anos, ela pode até acumular a moedinha, colocar no cofrinho, como esse aqui atrás, ela pode juntar o dinheirinho, ficar orgulhosa, a pegar todo o dinheirinho dela, dar para o moço da padaria e falar, eu quero meu picolé de brigadeiro. Mas ela não tem muita noção daquele valor todo. Ou vocês pensam que a matemática começa a ser ensinada lá nos 7 anos de idade na escola à toa? Não é. É claro que os conceitos pré-matemáticos já são ensinados desde o jardim, o maternal, mas a matemática mesmo, as contas, adição, subtração, que são as contas mais básicas, contas iniciais, lá com 7 para 8 anos, não é assim na escola? Então, antes disso, dar mesada para a criança, ela fica meio perdida o quanto ela pode gastar ou não. Então, por exemplo, se você tem um filho de 5 anos e você dá para ele, não sei, R$ 10 por semana. E você vai no shopping com o seu filho e daí você fala assim para ele, você tem R$ 10 para gastar com o que você quiser. Aí vocês passam no meio dos corredores, com aqueles quiosques cheios de balões pendurados. Aí ele fala, eu quero um balão. Aí o moço do balão fala, custa 35. Aí o seu filho, toma, eu tenho isso daqui. Não, falta 25, custa 35. Aí a criança fica sem entender, ela fica perdida, porque ela não tem noção daquela quantidade de dinheiro, ela não tem noção ainda. Então, acima dos 7 anos, aí sim, na minha opinião, como terapeuta infantil, pedagoga, aí sim eu vejo que já começa a fazer mais sentido começar a dar uma mesada para a criança. Outro ponto. Quanto dar de mesada para as crianças? Se você dá R$ 200 para o seu filho, só porque você pode, cabe no seu bolso, dar R$ 200 para o seu filho, com 7 anos de idade, por exemplo, qual é a mesada que você vai dar com 10? Qual é a mesada que você vai dar para o seu filho quando ele tiver 15 anos? R$ 2.000? Porque as necessidades de uma criança de 7 são totalmente diferentes das necessidades sociais de um adolescente de 15 anos. Porque uma criança de 7 não vai sozinha no shopping ainda com os amiguinhos dar um rolê. Não vai levar a paquerinha para comer um japonês, não vai nada disso. A criança de 7 está sempre colada ainda em algum adulto. Na mãe, no pai, na avó, na tia, na madrinha, em alguém. A criança de 7 ainda não anda sozinha num passeio. Mesmo se é um passeio escolar, tem a coordenadora, tem a dona da escola, tem as professoras. Se é junto com a mãe do amiguinho, ela está com a mãe do amiguinho, com o pai do amiguinho. Então, a criança de 7, a necessidade dela é deste tamanho em relação a gastos extras. Você vai no cinema com seu filho de 7 anos. Você sabe quanto custa de fato, o que quer dizer aquele custo do bilhete do cinema, aquela pipoca, aquele refrigerante. Aí você até pode falar para o seu filho de 7 anos, olha, mamãe já comprou o cinema, já comprou a pipoca, já comprou o refrigerante, você quer chocolate, balinha? É com o seu dinheirinho. Aí depois do cinema a criança vai querer jogar um fliperama. Ah, você torrou seu dinheirinho lá com chocolate com balinha. Aí a criança começa, então ou eu compro um chocolate, uma balinha para o cinema,
Ou eu jogo um ou dois joguinhos aqui no fliperama daqui do shopping. Ah, aí ela começa a entender na prática. Ou eu compro isso com esse dinheiro, ou eu compro isso. Ah, estou entendendo quanto vale esse dinheiro agora. Então, se os pais dão um valor muito alto para uma criança de 7, ela fica muito livre para comprar muita porcaria, para torrar todo o dinheiro de uma vez. E quando ela tiver 10 anos, a mesada terá que ser muito maior, porque as necessidades da criança serão muito maiores, porque você causou isso no seu filho. Entende? E quando a criança tiver 15 anos, ou seja, quando for um adolescente, também a mesada será muito maior. E se você parar para pensar, uma mesada de 1.000, 2.000 reais para um adolescente, isso é um absurdo. Porque pessoas adultas na nossa sociedade trabalham um mês inteiro para ganhar esse valor e conseguir se sustentar, pagar as contas, não é? Então, os pais precisam pensar lá embaixo, quando as crianças ainda são pequenas, que tipo de valores econômicos vocês vão plantar na cabeça dos filhos de vocês. Se você, mãe, vai torrar 3.000 reais por mês no shopping à toa, é uma situação. Você tem esse dinheiro, você tem essa possibilidade, está tudo certo. Que bom. Agora, você dar 100 reais para sua filha de 7, 8 anos e falar compra o que você quiser, ela não tem noção daquele dinheiro. Ela vai torrar e não vai dar valor naquilo. Entende? Outra situação muito comum que eu vejo com muitos pais é algo que eu puxo a orelha desses pais. Dão a mesada para o filho e falam para o filho que aquele dinheiro é para ele ir no cinema no final de semana com os amigos, por exemplo, e para lanchar na escola. Minha gente, atenção! O lanche da escola é responsabilidade dos pais. O material da escola é responsabilidade dos pais. O salgado, o suco, seja lá o que o seu filho for comer na escola, se ele almoça, se ele fica integral, isso não é da mesada. Isso é conta de sustento. É sobrevivência, isso é responsabilidade dos donos da criança, dos pais. Então, isso não deve, de forma alguma, ser colocado no dinheiro, no bolo de gasto da mesada. Ah, tem que fazer um trabalho em grupo, tem que comprar uma folha, uma lâmina de isopor, tira da mesada. Não! É injusto com o filho. Quem compra tudo isso, trabalho em grupo, isopor, o papelão, 10 cartolinas coloridas, canetinha para isso, giz para aquilo, é o pai e a mãe. A mesada não é feita para isso. A mesada supostamente é feita para que a criança torre um pouquinho do dinheiro com o que ela quer. Com o que ela quer. Se ela vai torrar em balinha na cantina da escola, problema dela, porque quando ela quiser comprar alguma coisa legal no final de semana no shopping, acabou o dinheiro. E daí, gente, acabou, acabou. Eu vejo muito também a seguinte situação: mãe, adianta para mim a mesada do mês que vem? Aí a mãe adianta. Aí daqui a pouco a mãe já adiantou tantos meses, que já virou o ano adiantando. Gente, isso não existe. Você adianta uma vez e ponto. E não vem querer cobrar juro do filho, não. Não é banco, a relação é outra. Você está ensinando o seu filho a lidar com dinheiro. Mas emprestou, adiantou do mês seguinte e ponto final. Chegou no outro mês, ai, coitadinho, ele não pôde comprar uma figurinha para o álbum de coleção dele, fiquei com uma dó. Pois é, mas ele vai aprender a dar valor naquele dinheiro, ele vai aprender. Mesma coisa quando as crianças já percebem que os pais parcelam no cartão de crédito. Ah, mãe, parcela para mim essa dívida, desconta 5 reais de cada mês da próxima mesada. A criança não está dando valor, porque você está dando um jeitinho
de proporcionar o que ela quer na hora que ela quer. E a intenção da mesada, a ideia da mesada não é essa. A ideia é que a criança tenha responsabilidade financeira, mas ela só vai conseguir dar valor naquele dinheiro, poucas moedas, poucos reais ou algumas dezenas de reais por mês, se você souber lidar bem também com o modo como você dá a ela a função de administrar o próprio dinheiro. Tá ok? Façam aí alguns exercícios no material de apoio que vão ajudar vocês a fixar melhor esse nosso bate-papo sobre educação financeira. Um beijo e até a próxima!